Olá, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos à segunda edição do Allied Day. Eu sou Denise Savi, mestre de cerimônias desta edição, e juntos nós vamos acompanhar uma tarde de conteúdos muito interessantes e relevantes para o nosso mercado de varejo. Vale lembrar que esse encontro está sendo realizado respeitando todos os protocolos sanitários. Nós estamos mantendo o distanciamento necessário. As equipes aqui no estúdio, elas estão utilizando máscaras e álcool em gel o tempo todo. Os equipamentos estão devidamente limpos e toda a equipe foi testada previamente. Está todo mundo negativado, ok? Então vamos lá, gente, realizar a abertura oficial do nosso evento. E para essa abertura, eu convido ao palco o CEO Silvio Stagni e também o CFO Gustavo Antunes. É com vocês. Tudo bem, gente? Tudo bom? Obrigado, Denise. Vamos fazer aquele cumprimento? Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Bem-vindos ao segundo Allied Day. Esse é um evento que busca trazer para vocês um pouco da história do que nós fizemos nesse ano dentro da Allied. É um evento feito com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem. E eu quero começar o evento mostrando a nossa agenda. Hoje vocês terão a chance de ouvir os feitos da Allied de mais pessoas do que eu e o Gustavo, que são normalmente os porta-vozes da empresa. Teremos aqui o Davi Oliveira, que é o nosso responsável pela distribuição. Em seguida, o Luiz Francisco, que é o responsável pelo varejo físico. Depois, o Pedro Gabriel, que é o responsável pelo varejo digital. Temos operação com o Felipe Piva, que é um pilar fundamental para que essas três verticais de negócio aconteçam de forma eficientes. E, para terminar, nós temos dois eventos com pessoas externas. Primeiro, uma palestra do IDC sobre o mercado de recertificados no Brasil. E vocês vão ver ao longo da apresentação por que nós escolhemos esse tema. Porque esse é um mercado que nós estamos entrando, que nós acreditamos no crescimento, e a gente quer dividir com vocês um pouco dos números desse mercado. E, por último, teremos a presença virtual do Germano Cowie, que é o gerente-geral da Acer para a América Latina. Então, nós vamos bater um papo com ele e vamos procurar ouvir dele várias das perguntas que vocês normalmente nos fazem. Quero começar falando de forma bastante ampla dos três pilares de negócios, e depois cada um dos diretores que eu acabei de mencionar vai mergulhar em cada uma das verticais de negócios. Então, nós sempre apresentamos a empresa nesses três pilares: o pilar da distribuição, do varejo físico e do varejo digital. Vou começar aqui, então, pelo varejo físico. Nós terminamos este trimestre com 279 pontos de venda, que é um crescimento bastante robusto. Se nós olharmos 12 meses antes, nós tínhamos 190 pontos de venda. Então, em 12 meses, a gente cresceu praticamente 80 pontos de venda físico. Essa é uma parte importante da nossa estratégia, já nos coloca em 17 estados brasileiros, e isso é fundamental para a conexão com o nosso varejo digital, através da omnicanalidade. Desses 279 pontos de venda, são 161 lojas Samsung. Estamos nas melhores regiões do Brasil, estamos no Sudeste, estamos no Paraná, estamos no Mato Grosso do Sul, e com potencial de crescimento bastante grande. E são, agora, 118 Store in Stores. No mês de novembro, nós abrimos a Store num novo varejo brasileiro, que é o Torra. Nós abrimos um teste em 9 lojas, o Torra é um varejo que tem mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil, então esse é o potencial de crescimento. Mas agora, com o Torra, como uma dos locais onde nós temos um Store in Store, já são 6 marcas que a gente atua conjuntamente. Então a gente tem Sam's Club, Maxi, Marabras, Saraiva, Giga e agora Torra. Então, 279 pontos de venda, e um ponto importante, para nós, o crescimento não é o único fator, mas é também a qualidade de atendimento. E nós temos nas nossas lojas físicas um NPS de 84%. Para o varejo físico, 84% é um número bastante relevante, a gente preza bastante isso, o que mostra que a gente consegue crescer
com qualidade de atendimento, com qualidade de treinamento dos nossos funcionários. Então, que a gente continua crescendo com qualidade. Esse é um ponto importante para nós. Queria passar para o segundo pilar, o varejo digital. Varejo digital, já são agora 32 lojas online que nós temos, com as diversas bandeiras que usamos, Mobicom, Google, Apple, HyperX. Então, já são 32 lojas conectadas nos principais marketplaces do Brasil. E hoje mesmo tem um anúncio do Nubank, anunciando a nossa parceria com eles também. Então, essas nossas lojas começam a aparecer também hoje no Nubank. No varejo digital, além das nossas lojas online, nós temos uma série de outros serviços. Um deles a gente falou bastante para vocês, que é o iPhone para sempre. Vou deixar o Pedro cobrir com mais detalhes. Mas tem dois serviços que cresceram bastante. Um é o Soudi. Soudi é o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. Totalmente digital. Você entra numa loja Samsung, em 7 minutos a gente aprova ou não o seu crédito, sem papel nenhum. E isso a gente criou para ser um instrumento de financiamento das nossas lojas Samsung, que são 161 lojas. Mas posso falar para vocês que o Soudi já está em 255 pontos de venda. O que quer dizer que o Soudi está virando um instrumento de financiamento não só para as nossas lojas, mas para todas as lojas Samsung do Brasil. Já são 42 mil cartões com GMV de 53 milhões de reais. E o outro serviço é o SAVE, é a nossa plataforma de venda de planos. O SAVE faz com que o varejista tenha a capacidade de vender qualquer plano de qualquer operadora de uma forma muito simplificada. Ano contra ano, nós crescemos 66%. Já são 5 mil pontos de venda que tem a nossa solução de venda de planos celulares. Vocês também vão ver isso com mais detalhes nas próximas apresentações. E, por último, aqui no varejo digital, recentemente nós anunciamos a aquisição de uma empresa, a BR Used. A BR Used é uma empresa que está há 8 anos no mercado, que tem uma plataforma especializada em comprar telefones usados da pessoa física, recondicioná-los e vender para a pessoa física. Então, a BR Used se soma na nossa estratégia de entrar no mercado de recertificados no Brasil. Como é que a gente conecta o físico e o digital? Através da omnicanalidade. Nós passamos de 110 lojas no segundo trimestre para 160 lojas com as soluções de Click and Collect, Ship from Store. Então, a omnicanalidade se torna uma realidade para nós. Por último, o pilar de distribuição. Na distribuição, continuamos crescendo, somos o maior distribuidor de eletrônicos do Brasil. Nós prometemos a vocês que a gente traria categorias novas. Estamos fortemente empenhados nas categorias de linha branca e casa conectada, e elas vêm crescendo de forma consistente. Boa notícia no lado de distribuição, nós tínhamos um benefício fiscal no Espírito Santo, que é o Compete, que é um benefício fiscal que várias empresas do Espírito Santo se utilizam. Esse benefício terminava em 2022, ele foi expandido até 2032, então isso traz uma certa tranquilidade para a gente pelos próximos 10 anos. Por último, quero falar um pouquinho dos nossos resultados. E aqui eu estou usando os números dos últimos 12 meses. Então, nós somos uma empresa de 7 bilhões de reais de faturamento, com EBITDA de 447 milhões, e aqui é o EBITDA recorrente, então ganhos extras de causas fiscais a gente não está incluindo, com 256 milhões de lucro líquido, 11,2 milhões de produtos vendidos. E a gente diz que a nossa missão é levar o universo digital ao alcance de todos. Eu acho que com 11,2 milhões de produtos, a gente está cumprindo a nossa missão. A gente vem crescendo a 30%, se a gente considerar de 2018 para cá. E para mostrar a nossa relevância nesse mercado, hoje nós temos 9% do mercado de smartphones no Brasil, temos 10% do mercado de notebooks e temos 19% do mercado de videogames. Então, esse é um panorama macro da nossa empresa. Eu vou pedir para o Gustavo falar um pouquinho mais de detalhes dos nossos resultados financeiros. Vamos lá, Gus. Vamos lá. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. O Silvio falou brevemente aqui como que a nossa empresa é constituída e onde que a gente está hoje.
a gente fala com os investidores trimestralmente, também em reuniões, em que a gente explica em detalhe a nossa situação financeira. E eu queria falar para vocês aqui um pouquinho, num nível também superficial, uma vez que a gente vai falar bastante da visão nossa aqui, do que a gente espera para o futuro, mas eu queria falar como que a gente chegou aqui. Então, a diversificação de produtos de categorias na distribuição, a gente atingir 32 lojas no varejo físico e chegar em 289 pontos de venda no varejo, 32 lojas no varejo digital, 289 lojas no varejo físico, fizeram com que a gente chegasse de um faturamento líquido de aproximadamente 2,7 bilhões de reais 3 anos atrás, e a gente deve chegar agora, também 12 meses encerrados em setembro, em quase 6 bilhões de reais de venda de faturamento físico. Esse é um mix do crescimento da distribuição com um crescimento também muito agressivo do varejo. Isso faz com que a gente tenha uma margem bruta da ordem de 15%, com que a gente tenha conseguido fazer com que o nosso EBITDA, lá em 2018, fosse da ordem de 160 milhões de reais, e agora a gente chega na ordem de 450 milhões de reais, que isso é aproximadamente 7,8%, e um lucro líquido em 12 meses agora de aproximadamente 256 milhões de reais. Então, isso é fruto dessa estratégia que o Silvio mencionou e que a gente vem colocando em prática, executando isso ano após ano. Vou pedir para a gente olhar uma outra página que a gente mostra isso numa segunda derivada. Também é uma página que a gente costuma discutir bastante com os investidores. Nessa página aqui a gente vê a distribuição, que é a barrinha rosa, e o varejo, que é a barrinha laranja. Então, se a gente pegar esse período aqui de 2019 para cá, por exemplo, a nossa distribuição praticamente... 2018 para cá, desculpe. E o nosso varejo físico cresce 150%, o nosso varejo cresce 150%. Então, a nossa estratégia, ela é crescer a distribuição com participação maior em clientes, com a participação em novas categorias, com a gente participar em novas geografias. Então, a distribuição sempre é muito grande para a gente, ela é importante para trazer a escala, e o varejo cresce e se beneficia disso. Quando a gente olha o lado esquerdo da tela, a gente vê que a nossa venda ela é quebrada mais ou menos 3/4 da distribuição, 1/4 no varejo. Como a distribuição tem uma margem próxima a 10%, e o varejo uma margem próxima a 30%, quando a gente olha no lucro bruto, essa quebra não é 1/4, 3/4, ela é meio a meio. E o que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, com a nossa missão, que é levar o universo digital ao alcance de todos, é manter uma distribuição forte e crescente e crescer ainda mais no varejo. De modo que esse mix seja cada vez mais, primeiro, maior como um todo e que o varejo seja mais relevante. Essa é a nossa missão, isso é o que a gente vai executar nos próximos anos, e é sobre isso que a gente vai falar, que todos os diretores vão trazer as ideias e o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Não é isso, Silvio? É isso mesmo, Gustavo. Obrigado. Obrigado. E agora eu deixo com a Denise para dar continuidade aqui ao nosso evento. Obrigada, Silvio. Obrigada, Gustavo. Olha só, agora nós vamos dar início à nossa programação oficial. Durante as apresentações, a gente gostaria muito que vocês mandassem perguntas através do chat que está disponível aqui na nossa plataforma. E olha, não esqueça de mandar o seu e-mail junto. É muito importante, porque ao final do evento, nós teremos um tempinho para perguntas e respostas. Mas, se não houver tempo para nós respondermos todas as perguntas aqui ao vivo, a nossa equipe interna vai entrar em contato posteriormente por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que venhamos a ter aqui durante o nosso evento. Então, vamos lá, a gente conta com a participação de vocês, certo? Agora quero convidar ao palco Davi Oliveira, que é diretor de distribuição, para falar justamente de distribuição. Davi, seja bem-vindo. Olá, tudo Denise. Bem? Obrigado. Obrigada a você. Bom, boa tarde. Como a Denise colocou, eu sou o Davi Oliveira, Head de Distribuição aqui da Lide. Eu quero dividir com vocês os porquê da distribuição ser de extrema importância para a indústria e varejo. Depois, o porquê a Lide se diferencia do mercado. Depois, as oportunidades macro que vêm pela frente na distribuição. E finalizar mostrando um pouco dos avanços que marcaram nosso canal B2B corporativo até o momento. Então, vamos lá. Sim, o papel do distribuidor é de extrema importância para a indústria e varejo. Para mim, um dos mais importantes é levar o nível de excelência que a indústria tem de grandes varejistas para os outros varejistas.
realmente como uma extensão, um braço da indústria. Até mesmo para distribuir exclusivamente alguns produtos ou categorias. E na outra ponta, o varejista também toma a decisão ou usa a estratégia de comprar do distribuidor determinadas categorias ou marcas para concentrar em um fornecedor, neste caso, o distribuidor. Várias marcas, reduzindo assim o trabalho e o time. E por último, muitos varejos têm características específicas que a indústria não tem capacidade de atender ou não quer. Por exemplo, a C&A e a Le Biscuit, por necessitar de entrega loja a loja, eles precisam de um distribuidor. Ou um outro exemplo, a Magalu com a Acer, devido a uma eficiência tributária e flexibilidade de crédito. E, seguindo, quais são os pontos que nos diferenciam do mercado? Acho que cada canal de vendas aqui da Lide, e no caso específico da Lide são 5, que são eles grandes contas, operadoras, capilaridade, onde está alocado os principais varejistas regionais do país, televendas, B2B corporativo, juntamente com seus respectivos clientes, tem aí características e necessidades muito diferentes. E para cobrir todas essas necessidades, temos um time de 86 colaboradores com profundo conhecimento e relacionamento com todo esse mercado. Para todas as campanhas e promoções que a indústria coloca no mercado, nós temos um time de trade marketing para estender, executar nos clientes que atendemos como distribuidor. E é importante destacar que as indústrias desse segmento atendem, no máximo, 82 clientes. Ou seja, nós representamos muito para cada indústria nesse mercado. Como o Silvio já colocou, nós somos 9% do mercado de celular, 10% do mercado de notebooks, 19% do de videogames. E praticamente o primeiro, o segundo ou terceiro cliente de qualquer indústria que a gente faz a distribuição. Seguindo, como podem ver aí no slide, temos várias vias de oportunidades de crescimento na distribuição. Existe um espaço em várias categorias e canais para capturar faturamento dentro da distribuição. Como podemos ver nos tamanhos de mercado e nas tendências do business atual, que é a primeira coluna, e em marcas próprias. E eu queria especificamente em B2B, e um pouquinho mais adentro, onde estão sendo gastos 27 bilhões em TI nos bancos, sendo que 50% disso são em hardware. E mais, 10% das empresas brasileiras alugam equipamentos versus 80% nos Estados Unidos. Olha o tamanho dessa oportunidade. Com isso, quero finalizar mostrando os avanços que tivemos nesse canal B2B corporativo. Então, realmente, grandes avanços marcaram o canal B2B corporativo até o momento. Foi 127% de crescimento de receita, 20% de crescimento na base dos parceiros comerciais ativos, os nossos VARs, os Value Added Resellers. Implementamos 2 ações estruturais importantíssimas para gerar ainda mais crescimento. Primeiro, a gente criamos uma vertical focada em negócios no segmento educacional, que é enorme no setor público e privado. E para ajudar, também iniciamos uma divisão focada em setor público. Caminhando para o final da minha parte, mais uma vez, eu afirmo que a distribuição é de extrema importância e um dos canais mais importantes para a indústria e varejo. Se não, arrisco dizer, o mais importante para muitos deles.
Muito obrigada, Davi. Eu te pedi só o passador aqui, que aí o próximo palestrante eu já entrego para ele. Muito obrigada. E agora a gente vai falar sobre o varejo físico. Para isso eu convido então ao palco o diretor da área, o Luiz Francisco. Luiz, vem para cá, já estou com o seu passadorzinho aqui. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Olá. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Luiz Francisco, eu sou responsável pelo varejo físico da Allied. É o varejo físico porque ele tem as lojas físicas, tem os nossos PDVs. Mas o nosso varejo físico não é somente físico mais. Hoje em dia a gente está dentro do mundo digital, phygital. Nós estamos integrados com o varejo online. Então a gente vai falar sobre isso também na sequência. Então o nosso modelo de operação de varejo físico compõe assim duas vertentes, basicamente. Uma são as lojas Samsung. A gente tem 161 PDVs. São 100 lojas e 61 quiosques, localizados nos principais shoppings do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nós somos o maior parceiro Samsung da América Latina e o segundo maior do mundo. A Allied tem 45% das lojas Samsung no país. Como é que é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento dentro das lojas Samsung são de vendedores da linha Premium. 66% das vendas são dos celulares, principalmente a linha S, que são os celulares com preço médio maior e maior valor agregado também. Por isso, nós acabamos operando com um ticket médio 70% superior à média de mercado. Então, nós somos um canal estratégico para a Samsung, para o posicionamento da marca e introdução de novas categorias. Por exemplo, agora em outubro, nós lançamos a linha dos foldables, os celulares dobráveis, a linha Z, celulares de alto ticket médio. Então, nisso, o cliente precisa experimentá-lo e ele vai nas nossas lojas para conhecer o produto. E, nesse lançamento de novas categorias, a gente acaba fortalecendo a experiência do nosso cliente. Como? O cliente sai da loja já com todos os dados carregados no novo aparelho. E também a gente tem os nossos consultores que prestam todo o serviço de venda, orientando o cliente para a compra do melhor produto, e no pós-venda. A gente tem um atendimento, um suporte vitalício para esse cliente. Basta voltar à loja Samsung, que ele vai ter sempre alguém para atendê-lo, dar o suporte, esclarecer dúvidas, etc. O nosso segundo modelo de operação é o Store-in-Store, conhecido como CIS no nosso negócio. A gente hoje tem 118 PDVs CIS, em 17 estados. Como é que funciona isso? Conforme o Silvio disse, a gente está dentro de varejistas. Hoje a gente está na Marabras, no Sans Club, no Max, no Giga, Saraiva, começando uma operação com o Torra. E a gente tem um diferencial que é a própria Allied. Hoje a gente usa a logística da Allied, a gente usa todo o sortimento da Allied, uma estratégia comercial que é nossa, gestão de estoque que é nossa e equipe comercial que é nossa, para fazer toda a gestão desses produtos dentro do parceiro. Com isso, o parceiro pode focar no core business deles, enquanto a gente cuida da parte de eletrônicos. E tem mais, o parceiro não precisa fazer investimento nenhum, nem de CAPEX, nem de OPEX, porque tudo é nosso. No final, ele é remunerado por uma percentual da receita bruta. Então, esse negócio de Store-in-Store é muito bom para os parceiros varejistas e muito bom para a Allied. Em 2021, a gente está, conforme o Silvio disse, a gente vai expandir o Giga, tem mais 8 lojas, 8 PDVs do Giga, que aí a gente vai estar em toda a rede, e o Torra. A gente tem um potencial de ter 70 PDVs, já estamos em 9. O Torra é uma rede de varejo de moda, que tem uma excelente competitividade em preços, lojas extremamente amplas e de alto fluxo. Então, a gente vai operar a parte de eletrônicos dentro do Torra. No nosso negócio, não adianta só crescer
A gente está passando também por uma transformação digital, conforme eu falei no início, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente tem que fazer tudo isso com eficiência, com ganho de produtividade, otimização nos processos. E, por exemplo, hoje, na parte de abastecimento, que é um ponto crítico de qualquer operação de varejo, nós temos uma parceria com a TVEC, que faz todo o nosso planejamento comercial de alocação, para que a gente tenha um estoque mais assertivo por PDV. A gente tem um sistema, eles têm um sistema de machine learning, que acaba aprendendo cada vez mais com o processo e cada vez mais a gente vai ter estoques otimizados dentro das lojas. E renegociação de contratos, visando mais eficiência do nosso negócio, custos mais baixos, com vários parceiros, inclusive shopping centers. Tudo isso para quê? Para gerar mais rentabilidade para o nosso negócio. Temos também a nossa plataforma, conforme o Silvio falou, de serviços financeiros. A nossa plataforma de financiamento, de crédito, que é o Soudi, que é uma solução 100% digital. E o Soudi tem uma coisa bacana, que é uma tecnologia nossa, proprietária, que está presente em todos os aparelhos Samsung. O que a gente faz com essa tecnologia? A gente tem uma interface direto com o cliente. E a gente fala com o celular do cliente, independente do plano, operadora que o cliente possui. Então, a gente consegue notificar esse cliente, por exemplo, em caso de não pagamento, e, em último caso, até bloquear o aparelho. Com isso, a gente tem um sistema eficiente de preservação da inadimplência e menor PDD para nós. Tá? Então, uma inadimplência menor e a gente ganha com isso. Tá? Então, a gente, em 19 e 20, a gente começou com o Soudi, foi quando ele nasceu, a gente fez teste de conceito, testamos nossos modelos de crédito, que isso é muito importante, e em 2021 a gente começou a rampar. Estamos com um crescimento bastante robusto no Soudi, já estamos em 255 PDVs, isso em setembro. Em todas as nossas lojas Samsung, mais algumas lojas Samsung de outros parceiros e também em lojas CIS. Vamos continuar crescendo. E para onde a gente está indo? Tá? A gente vai começar a oferecer crédito pessoal para os nossos clientes, seguros, vamos embandeirar nosso cartão, isso já está tudo bastante avançado, vamos intensificar nosso relacionamento com o cliente, nós temos uma equipe de CRM robusta para isso, a gente tem já uma base de clientes, então a gente já pode fidelizar o cliente, isso já tratar da recorrência, de recompra nas lojas Samsung, e vamos continuar com parcerias para aumentar a nossa atratividade da nossa plataforma, que é uma tecnologia proprietária, conforme diz, de interface com o cliente, possibilidade de bloqueio do celular e redução de inadimplência. Por fim, eu queria reforçar essa experiência do cliente de omnicanalidade. O cliente já não é mais de um canal ou de outro. Ele é digital. Ele está presente em tudo, e a gente tem que encontrar soluções para atender o cliente aonde ele quiser e da forma que ele quiser. Então, hoje a gente tem 160 lojas integradas aos nossos principais marketplaces com pick-up stores. Por exemplo, se o cliente compra no site Magalu, ele vai entrar na nossa loja online, no Mobcom, que está dentro desses marketplaces. E aí ele vai fazer uma compra, e se ele quiser, ele pode retirar numa loja Samsung. Olha que legal. Tá? A gente tem 160 lojas também conectadas aos clientes via WhatsApp. Os nossos colaboradores das nossas lojas são social sellers. Então, eles fazem contato com os clientes e, muitas vezes, nós ativamos esse contato. Como? Por exemplo, se ele entra no site da Samsung, tem um bot maker que, por geolocalização, já direciona o cliente para falar diretamente com os nossos colaboradores nas lojas mais próximas desse cliente. Então, está tudo integrado. E, além disso, a gente trabalha com a nossa base de dados via CRM para ter informações mais precisas, mais robustas. Então, todo esse sistema, para que serve? Para a gente vender mais e melhor. E aí, com isso, a gente vai tratar essas informações para gerar mais conforto, comodidade para o nosso cliente, para que ele tome a melhor decisão de compra. Então, é isso que eu tinha para falar do varejo físico
Eu agradeço vocês. Obrigada, Obrigado, Luiz. Denise. Está muito dinâmico, né? Pois Conteúdo. é. O interessante é que é um conteúdo robusto, mas é um conteúdo que está sendo passado de uma forma muito leve. Parabéns a todos. E a gente tem Obrigada. prazer em fazer isso. Que bacana. Obrigado. E aí, vocês estão gostando, gente? A gente vai dando sequência aqui agora. Obrigada. Obrigado. Vamos dando sequência. A gente vai falar agora sobre um assunto. Esse assunto, inclusive, me interessa muito, porque eu quero convidar ao palco o diretor de Varejo Digital, Pedro Gabriel, que vai falar sobre esse tema, que é muito interessante, hein, Pedro? Bem-vindo. É com Denise, você. muito obrigado. Obrigada a você. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero encontrar todos bem. Como a Denise comentou, meu nome é Pedro Gabriel, sou responsável pelo varejo digital aqui na Light e tenho o prazer de trazer para vocês um pouco dos principais negócios que compõem o nosso varejo digital atualmente. Vou começar pelo canal de Marketplace. Quando nós falamos em Marketplace na Light, nós estamos falando em a Light ser um seller ou o maior seller de eletrônicos dentro dos principais marketplaces do Brasil. Como já foi dito, nós temos atualmente 32 lojas online dentro desses marketplaces, no qual nós representamos uma marca própria nossa chamada Mobcom Store. É uma marca onde nós pegamos todo o portfólio da distribuição e colocamos à disposição dos consumidores dos marketplaces. Então, nós pegamos smartphone, televisores, notebooks, todas as categorias que a distribuição tem e colocamos à disposição para vender dentro desses marketplaces. Além disso, além de uma marca própria nossa, nós também operamos a marca de dois grandes parceiros nossos, que um é a Apple. Então, o que significa isso? Se você entrar dentro de um marketplace, por exemplo, como a Magalu, como a Americanas, como o Mercado Livre, e ver lá o produto vendido e entregue por loja oficial Apple, isso é uma operação da Light. A Apple nos suporta na parte estratégica, mas quem faz todo o restante é a Light. Vai chegar na sua casa uma nota fiscal Allied, as integrações, a tecnologia Allied, o fulfillment, a operação é 100% da Allied. E a mesma coisa se replica para o Google. Se você entrar, por exemplo, dentro de um marketplace, de um Mercado Livre, um Chromecast, um outro produto vendido por loja oficial Google, quem está por trás disso é a Allied. Legal. Então, como que nós chegamos nesse momento agora? Nós já operamos nesse canal já há alguns anos, e nos últimos 3 anos, praticamente, nós viemos com um crescimento superior a 350%, que com certeza é bastante expressivo. Nós somos um seller que, para os marketplaces, com certeza, nós temos uma relevância e importância diferenciada. E por quê? Porque nós viemos com profundidade, como a gente falou um pouquinho na distribuição. Então, a gente carrega um estoque diferenciado. Viemos com competitividade para momentos, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, uma Black Friday. Com certeza isso faz muita diferença para os marketplaces, e claro, para nós também. E mais do que isso, né, eu acho que todos sabem que nós somos uma empresa com uma governança de uma empresa de capital aberto. Então, com certeza, na hora de sentar com os marketplaces para fazer uma negociação, para levar algo diferenciado para o consumidor, sempre os marketplaces pensam na Light, porque estão pensando na Mobcom com profundidade, estão pensando na loja da Apple, estão pensando na loja do Google. Então, com certeza, isso nos coloca em um patamar diferente dentro dos marketplaces. Legal, mas até agora nós estamos indo muito bem, obrigado. E o que vemos pela frente? Tem muita pista para a gente. E eu destaquei aqui 3 pontos que, com certeza, vocês vão entender que fazem sentido como vias de crescimento para nós. O primeiro deles é a participação do 3P dentro das vendas do marketplace. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês podem olhar nesse gráfico em amarelo, onde até setembro de 2020, a participação do 3P, ou seja, dos sellers vendendo dentro de um marketplace, em 2020 foi de 30%. Em 2021, nós estamos falando de 34%. Isso aqui é a fonte do site de relacionamento com os investidores da Magalu, da Via e da B2W. Então, quando nós olhamos para mercados mais maduros e até, inclusive, outros marketplaces,
nós encontramos muito espaço ainda para crescimento orgânico. Essa participação de ano passado 30, esse ano 34, com certeza nos próximos anos tende a chegar a ser superior a 50%. Então, um movimento orgânico com certeza vai fazer com que a Allied como um seller nos marketplaces cresçam. Um segundo ponto que o Luiz comentou na apresentação de varejo, o Omnichannel. Isso aqui se materializa no marketplace da seguinte maneira. Você pode entrar, por exemplo, não único, mas um exemplo, nos e-commerce da Americanas, comprar um smartphone da Samsung, vendido e entregue por Mobicon Store, e retirar em um shopping em São Paulo, num shopping Morumbi, num shopping Vila Olímpia. Nós já estamos oferecendo essa experiência para o consumidor através do 3P. E por que a gente entende que isso é um diferencial? Primeiro, porque esse foi um projeto nosso, desde o ano passado, que a gente veio desenvolvendo e a gente entendeu, junto com os próprios marketplaces, inclusive com os parceiros de tecnologia, por exemplo, a Vetex, que nenhum seller no Brasil está fazendo isso da maneira com que nós estamos fazendo. Hoje você já tem a possibilidade de fazer o Click and Collect ou Pick Up Store, né, o nome dado para essa modalidade de omnicanalidade, em mais de 150 pontos de venda. Com certeza, esse é um diferencial, uma grande via de crescimento. Por último, e não menos importante, eu trouxe o crescimento de categorias diferentes de smartphones. Se vocês olharem para o gráfico em azul, vocês vão ver que 83% das nossas vendas elas estão concentradas em celulares, 6% em wearables, 5% em tablet. O que isso significa? Que mais de 90% da nossa venda hoje dentro dos marketplaces, sim, estão concentrados na categoria de mobile. E nós temos ainda profundidade, competitividade e muito espaço para crescer em outras categorias. Então, com certeza, para 2022, 2023, os próximos anos, nós vamos acelerar ainda mais essas categorias, crescendo ainda mais a nossa participação dentro dos marketplaces. Legal, falei um pouco de marketplace para vocês, queria avançar aqui um pouquinho para o iPhone para Sempre. O iPhone para Sempre é um programa entre a Allied, o Itaú e a Apple, no qual a Allied é o operador desse programa. Então, o que isso significa? Não sei, com certeza vocês já devem ter ouvido falar dele na mídia, mas ele é um programa exclusivo para clientes correntistas e cartonistas do Banco Itaú, no qual eles podem realizar a compra de um iPhone, pagando aproximadamente 70% do valor em 21 parcelas, e os outros 30% do valor ele fica em uma parcela final balão, que seria uma 22ª parcela, na qual o cliente tem a opção de fazer o que ele quiser dentro de 3 opções. Que 3 opções são essas? A primeira, ele pode ficar com o iPhone dele. Estou feliz com o meu iPhone, quero permanecer com ele está em boas condições, me atende. O cliente paga essa última parcela balão, debitando no cartão de crédito dele, em uma única vez, e ele permanece com o produto dele para sempre. Ele pode desistir do produto. Ah, não gostei, não quero, vou comprar outro. Enfim, a decisão é dele. Ele pode devolver esse iPhone para o programa. Quem recebe essa devolução? A Allied recebe esse produto de volta e, nesse caso, que ele devolveu o produto, ele fica isento do pagamento da 22ª parcela. E, por último, e não menos importante, ele pode trocar esse iPhone dele usado por um novo, começando um novo ciclo de 21 meses dentro do programa. E, novamente, quem é o parceiro exclusivo para receber esse aparelho usado de volta? A Allied é o parceiro responsável. Então, esse é um programa que está sendo super divulgado pelo próprio Itaú, nas mídias. A gente sabe que ele tem um reconhecimento global dentro da Apple. E alguns números para vocês terem uma dimensão do que ele entrega hoje. Com 1 ano, aproximadamente, de programa, em agosto de 2021, o iPhone para Sempre bateu a casa de mais de 100 mil iPhones, mais de 100 mil aparelhos vendidos dentro do programa. Nós tentamos fazer uma correlação aqui com a GFK, que é um parceiro nosso de dados que olha para a categoria de smartphone no mercado, para comparar com qual o ticket médio que nós operamos. Nós olhamos para a GFK em setembro e ela nos trouxe uma informação de um ticket médio na categoria de smartphone
de R$ 1.530. Quando nós olhamos para os produtos que nós vendemos, o nosso range de preço no iPhone para sempre, nós estamos falando, o produto mais barato ele está no valor de R$ 3.699 e o mais caro, R$ 15.499. Então, isso coloca o programa com um aparelho, com uma venda, com um ticket médio muito superior ao que é trabalhado na categoria de smartphone no mercado como um todo. E por que para a Lide, né, esse sucesso é importante e por que a gente entende que isso nos posiciona de uma maneira melhor em alguns segmentos? O primeiro, porque isso coloca a Lide como um parceiro estratégico de abastecimento dentro da Apple, em situações onde um supply pode ficar mais restrito, né, por N motivos, e o programa iPhone para sempre ele acaba sendo, vou dizer, privilegiado de alguma maneira, porque ele é um canal prioritário, então ele vai ser abastecido primeiro, consequentemente, a Lide também. E como eu já falei algumas vezes para vocês, esse programa, uma vez que o cliente devolver o iPhone dele usado, a exclusividade de recebimento, ele é da Lide. E isso posiciona a Lide no mercado de trade-in, que nós vamos falar um pouco mais aqui para frente. O trade-in é o produto usado, no qual a Lide passa a receber, a partir do próximo ciclo, produtos usados, e nós entramos nesse mercado definitivamente. Então, muito rapidamente, eu trago para vocês um storytelling aqui de como estamos com o programa desde o lançamento. Então, em agosto de 2020, nós fizemos o lançamento do programa. Foi um sucesso, estava em meio da pandemia, um canal 100% digital, os clientes, com certeza, aderiram bastante ao programa. Em novembro de 2020, nós tivemos o lançamento do iPhone 12, que é um evento muito importante para a Apple globalmente, e o iPhone para sempre fez parte disso. Em setembro desse ano, nós tivemos uma primeira ação de calendário promocional que a Apple até então não tinha no Brasil, que foi o iPhone Day. Então, o iPhone para sempre foi quem habitou essa ação sazonal da Apple em setembro de 2021. Foi um sucesso. Nós estamos vivendo, desde outubro de 2021, o lançamento do iPhone 13, que está sendo um sucesso, novamente, globalmente, e no Brasil não vem sendo diferente. E agora, em 2022, em abril, a gente entra no 21º mês de ciclo do programa. O que isso significa? Significa que aqueles clientes que compraram há 21 meses atrás, eles têm o direito de decidir o que eles vão fazer com o aparelho deles. E, mais uma vez, com certeza, a Lide vai ser o parceiro, novamente exclusivo, que vai receber esses iPhones usados, e nós vamos dar as devidas tratativas para ele, a recertificação, e vamos colocar à venda isso no mercado, que já puxa o gancho para o meu próximo slide, que é a Lide entra no mercado de produtos usados, começando principalmente com o smartphone, mas que a gente entende que tem um alto potencial aqui. O que eu acho que é legal, até antes do iPhone para sempre, trazer aqui de visão para vocês. A Lide sempre teve um pezinho nesse mercado. A gente já tinha uma volumetria não tão alta, mas a gente já tinha uma volumetria de produtos usados aqui. A gente vende um produto novo através de um e-commerce, tem a lei do arrependimento, esse produto volta para a gente por algum motivo, e a gente não pode vender esse produto como novo. Mas é um volume baixo, então a gente nunca quis vender isso direto para o consumidor. A gente sempre colocou essa volumetria de produtos para um parceiro nosso que já trabalhava com trade-in, com produtos usados. Por quê? Porque, de fato, o mercado de usados, no nosso entendimento, ele, até então, tinha muito mais demanda, ou seja, muito mais pessoas querendo comprar produtos, principalmente Apple, Samsung, produtos da linha Premium, e tinha menos demanda, tinha menos aparelhos usados. Então, a gente, até então, não tinha tomado essa decisão. Mas agora, com o iPhone para sempre, como eu disse para vocês, agora em 2022, em abril, nós vamos começar a receber um volume alto de produtos recertificados. E mais abaixo, eu trouxe só um spoiler aqui, porque eu não vou entrar muito no detalhe, um gráfico aqui que mostra a visão do IDC, desde 2020 para 2024, uma visão global, que a gente sai de unidades em milhões
vendidas no mundo inteiro, de mais ou menos 200 milhões de unidades de produtos recertificados, usados, para 2024 em mais de 352 milhões. Mas não vou entrar muito aqui, não, porque o Luciano, hoje, especialista da IDC, vai estar conosco e vai contar um pouco mais de como funciona esse mercado aqui no Brasil e um pouco mais de detalhes. Mas legal, então, nós já temos um posicionamento, já tomamos a decisão, estamos nos preparando, mas o que mais? Recentemente, o Silvio comentou aqui um pouquinho mais cedo conosco, que a Light fez a aquisição de uma empresa que é especializada em compra e venda de aparelhos celulares e outros usados. Então, isso acelera o nosso posicionamento nesse mercado, nos deixa mais preparados, porque, de fato, nós trazemos profissionais que fazem isso há um bom tempo, os sócios da empresa estão conosco, já estão nesse mercado há mais de 10 anos, e ele, de fato, coloca a Light, né, a gente oficializa que estamos nesse mercado e vamos começar, principalmente, a vender direto para o consumidor final, através da plataforma BR Used, que é um e-commerce, que ele faz, sim, aquisição de aparelhos, apesar de que o iPhone para sempre já vai nos deixar bastante abastecido, mas a plataforma nos permite comprar aparelhos usados no mercado, mas, principalmente, vender aparelhos usados direto para o consumidor final. Isso, com certeza, é um diferencial, porque nós temos, sim, a BR User para fazer aquisição, mas nós temos o principal suprimento, que são os produtos da marca Apple, produtos premiums, que são os produtos mais aderentes a esse mercado de usados. Então, com certeza, aqui a gente entende que tem um potencial de crescimento muito grande. Como eu disse para vocês, não vou entrar muito no detalhe, vou esperar o Luciano aqui para ajudar a gente com mais dados. E do varejo digital, o que eu gostaria de trazer para vocês era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e peço a Denise para continuar aqui a nossa apresentação. Ah, que legal. Aproveita que está na Black Friday. Olha aí. Com certeza. E a Light faz isso bem. Obrigado, Denise. Olha, ao vivo é assim mesmo. Eu vou ter que aprender a linguagem de sinais, né, para comunicar aqui, mas de um jeito que todo mundo entenda. Vamos lá. Para falar sobre o nosso próximo tema, eu quero convidar ao palco o Felipe Piva, que é diretor de operações. Felipe, seja bem-vindo. Oi, Denise. Tomara que não aconteça contigo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Essa falha de microfone pega a gente de surpresa, né? Total, espero que não aconteça comigo. É bom porque tá funcionando? Tá funcionando legal, gente? Tá, né? Posso continuar? Tudo certo. Vai lá, não, com você. Excelente, gente. Bom, gente, como a Denise comentou, eu sou o Felipe Piva, eu sou o diretor responsável pela operação da Light. E antes de mais nada, gente, eu gostaria de dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês, comentando um pouquinho aqui sobre a nossa operação. E antes de mais nada, gente, eu gostaria de aproveitar aqui um slidezinho, 2 ou 3 minutinhos, para contextualizar um pouquinho o que é a operação da Light. Todos os nossos diretores de unidades de negócio, a gente sempre comenta e descreve a Light com 3 unidades de negócio. Ou seja, nós somos um varejo digital, um varejo físico, suportados por uma distribuição robusta. Mas para explicar um pouquinho do que é a nossa operação, eu prefiro orientar essa explicação um pouco mais a processo. Ou seja, de uma forma bem simples, a operação da Light só faz 4 grandes coisas. Nós compramos produtos, nós armazenamos em um dos nossos 5 centros de distribuição, nós vendemos esses produtos através de toda a nossa força de vendas e nós distribuímos esses produtos para os nossos clientes. No caso do varejo físico, a gente pode inverter a ordem dessas últimas 2 caixinhas. Ou seja, nós fazemos a operação de distribuição para as lojas e as lojas fazem a operação de venda. Se nós quisermos adicionar um pouquinho mais de complexidade neste processo, a gente pode adicionar mais 2 caixinhas. Então, eu faço o planejamento de venda para cada unidade de negócio,
De acordo com esse planejamento, eu faço uma compra, nós armazenamos isso, distribuímos, vendemos e, claro, se o cliente tem a necessidade de entrar em contato com a gente, nós temos a área de pós-vendas. A área de distribuição, a área de operações, como qualquer área da Allied, está estruturada para suportar esse macroprocesso. E a área de operações, eu gosto de explicar ela em 3 grandes conjuntos de área. O primeiro conjunto de área, que são aquelas áreas mais analíticas, áreas mais de inteligência, áreas de planejamento, são as áreas de inteligência comercial, S&OP, Sales Operation Plan e BI. No fundo, gente, essas áreas têm como principal objetivo identificar, fazer o planejamento de venda do próximo período para cada unidade de negócio, para cada SKU, para cada família de produto, aumentando assim a nossa massa de margem com o menor estoque possível. Então, no fundo, essas áreas estão sempre tentando encontrar o balanceamento entre aumento de venda, aumento de massa de margem com o menor estoque possível. O segundo conjunto de áreas são aquelas áreas que eu considero mais transacionais. E são transacionais porque todos os pedidos passam necessariamente por essas áreas. Então, essas áreas que são gestão do pedido, faturamento, os 5 centros de distribuição e toda a nossa malha logística de transporte, eles participam ativamente de todos os nossos pedidos. E essas áreas têm como principal objetivo converter o maior número possível de pedidos em faturamento e, claro, sempre buscando o menor tempo possível. O terceiro conjunto de áreas são aquelas áreas mais relacionadas a pós-vendas e serviços. E aqui é claro que a gente tem o objetivo principal de satisfazer, de encantar os nossos clientes, mas eu gosto de adicionar mais 2. O primeiro deles é, uma vez que o cliente sentiu a necessidade, se sentiu lesado, impactado de alguma forma e entrou em contato com a gente, essa área ela precisa amortecer os impactos já gerados nesse cliente da melhor maneira e mais rápida possível. E, claro, como esses impactos muito provavelmente não foram gerados pela área de pós-venda, sim por alguma etapa do processo anterior a essa etapa, a área de pós-venda tem como objetivo também fomentar a melhoria contínua dentro da Allied. Aterrissando agora com um pouquinho mais de número para tangibilizar qual é o tamanho da nossa operação, da nossa empresa, trazendo aqui alguns números, a Allied, em média, dos últimos 12 meses, tá bom, pessoal? Em média, nos últimos 12 meses, nós faturamos 66 mil notas fiscais por mês. E dessas 66 mil notas fiscais, o nosso time do centro de distribuição manipularam 11,2 milhões de produtos. Nosso time de transporte pegou esses 11,2 milhões de produtos e distribuiu ao longo desses últimos 12 meses para 5.334 municípios brasileiros. Isso equivale, gente, a aproximadamente 96% do território brasileiro. E aqui eu gosto de fazer uma provocação, uma brincadeira com o nosso time de vendas, que nós só não chegamos em 100% do território brasileiro porque nós não tivemos pedidos para 100% dos municípios brasileiros. E ao longo deste período, nós adicionamos a nossa malha, nosso centro de armazenamento, mais 2 galpões, e agora nós estamos totalizando uma área de armazenagem de 20 mil metros quadrados. Gente, para a gente ter uma noção do que significa 20 mil metros quadrados para os nossos produtos, eu gosto de fazer a seguinte demonstração. Um campo de futebol tem aproximadamente 10.800 metros, então nós estamos falando aqui de uma área de aproximadamente 2 campos de futebol. Vamos adicionar agora aqui, gente, um pé direito de 12 metros, imaginar uma caixa com esta cubagem, imaginar quantos celulares de 20 centímetros por 15 a gente não consegue estocar dentro desses galpões. Então, uma capacidade de armazenamento bem robusta. Indo agora, saindo de grandes números e indo para números, indicadores de performance, eu sempre gosto de medir a performance de nossa operação por 3 grandes pilares. Para nós, é sempre importante nós entregarmos cada vez mais rápidos, então velocidade, com uma qualidade melhor e, obviamente, sempre com o menor custo possível. Então, se a gente for olhar também nesses últimos 12 meses, nós entregamos essas 66 mil notas fiscais, em média, em 2,8 dias úteis para os 5.334 municípios brasileiros. O nosso time de expedição tem a capacidade de expedir qualquer mercadoria em até 6 horas. Para aqueles varejos que têm a necessidade, principalmente os grandes varejistas, que têm a necessidade de, após o faturamento, combinar uma data, uma agenda para iniciar o processo de entrega,
nós, em no máximo 2 horas após o faturamento, nós já entramos em contato com eles dizendo que a carga deles já está disponível para o início do processo de expedição e entrega. Falando um pouquinho de qualidade, nós temos 98% de OTIF. OTIF é um indicador muito importante para a operação, que significa on time in full. Então, quantas vezes cada uma das notas foram entregues no prazo combinado pelo cliente e na qualidade combinada pelo cliente. Se nós entregamos 66 mil notas fiscais por mês, nós estamos falando aqui de aproximadamente 64 mil notas fiscais distribuídas por 96% do território brasileiro, que nós chegamos corretamente no prazo combinado e na quantidade combinada, e tudo isso com um custo de transporte abaixo de 1% da receita bruta. Se nós continuarmos aqui um pouquinho mais com indicadores de performance operacional, eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais no nosso canal digital, que é o canal mais sensível em relação à qualidade, ou eficiência, logística e qualidade do atendimento. Então, se a gente for também discutir os 3 principais indicadores, velocidade, custo e qualidade, agora dedicados, exclusivos para o canal digital, eu vou trazer para vocês aqui como foi a nossa evolução nesse último ano. O primeiro indicador aqui, eu trago o percentual de notas que foram entregues no terceiro trimestre de 2020, em 24 horas, na barrinha amarela, e em 48 horas, na barrinha azul. Ao longo deste período, ao longo deste ano, nós reestruturamos 100% da nossa malha. Agora a gente para de operar totalmente com os Correios, a gente opera simplesmente com transportadoras privadas. E ao longo desse período, nós evoluímos 30 pontos percentuais em entregas em 24 horas e 20 pontos percentuais em entregas em 24 horas e 30 pontos percentuais em entregas em 48 horas. E só para vocês terem uma referência, como esse número é importante, nos enche de orgulho, a Magazine Luiza, que é uma referência em logística hoje no mercado nacional, divulgou no seu resultado agora do terceiro trimestre de 2021 para o 3P, que eles estão com um indicador de 28% das entregas em até 48 horas. E nós já estamos conseguindo 65%. Quando a gente fala de custo, também, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, nós conseguimos uma redução no custo unitário por entrega realizada de 35%. Então, conseguimos velocidade e conseguimos reduzir o nosso custo operacional em 35%. Isso equivale, gente, a dizer que nossos canais de venda ganharam uma eficiência de 1,4 pontos percentuais que podem ter sido utilizados ou para aumento de margem ou para aumento da competitividade. E o terceiro indicador, agora indo para a linha de qualidade, eu trago aqui a nossa nota também do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2022 do Reclame Aqui e das operações da Mobicom e da Allied, como nós evoluímos nesse período, e agora até para a operação da Allied nós já temos aqui, além da nota 8.6, que é uma nota excelente, o selo RA1000. Eu particularmente, gente, eu gosto muito desse indicador, além da percepção dos clientes em relação às nossas marcas, também demonstra muito a nossa preocupação e respeito para com os nossos consumidores. Trazendo aqui um pouquinho mais de curiosidade da nossa operação e agora com um pouquinho de fotos. A operação da Allied, até pela característica dos produtos que nós operamos, ela traz algumas particularidades. O nosso produto, gente, se vocês prestarem atenção, são produtos de altíssimo valor agregado. São produtos compactos e de altíssima liquidez, vamos dizer assim, no mercado negro. Então, a nossa malha logística, a nossa malha operacional, ela tem uma preocupação super grande relacionada ao gerenciamento de risco. Os nossos centros de distribuição, só para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 350 câmeras. Nós temos monitoramento 24 horas com equipe local armada e à distância. O nosso transporte, grande parte do nosso transporte é feito com veículos blindados. Dependendo da quantidade, da volumetria dentro de um carro, de um caminhão, a gente tem que realizar a escolta aérea desse produto. E tudo isso, para a gente ter um baixíssimo índice de sinistralidade e garantir, que é outro ponto extremamente importante para nós, que 100% da nossa carga, da nossa mercadoria, seja ela parada nos nossos CDs, ou seja ela em rota de entrega, esteja 100% segurada. Então agora aqui, gente, eu vou, para tangibilizar um pouquinho mais, eu vou passar um vídeo de 20 ou 30 segundos da nossa operação de Jundiaí para vocês conhecerem um pouquinho mais.
Legal, né, gente? Bem bacana, né? Esse é o nosso CD de Jundiaí, nós temos ainda outros 4, e gostaria de dar o destaque para o nosso CD do Espírito Santo, que ele é pelo menos 3 vezes maior do que esse que nós vimos agora no vídeo. E para 2022, gente, continuamos ainda com muitos desafios e queremos ainda muito mais. Continuamos com a nossa missão interna, né, de operações, de ser o operador logístico mais eficiente do Brasil. E quando eu digo eficiência aqui, gente, eu vou um pouquinho além dos 3 pilares que eu comentei de velocidade, qualidade e menores custos, mas eu quero também, precisamos ter mais controle, mais transparência e principalmente mais adaptabilidade ao futuro, que para essa área de logística está tendo transformações muito rápidas. E para isso, eu divido o nosso planejamento para apresentar para vocês em 3 grandes projetos. O primeiro deles, ao suporte à expansão do nosso varejo digital. Nós sabemos que a decisão de compra de nossos clientes está cada vez mais embasada na eficiência logística e na qualidade dos nossos atendimentos. É como se o serviço cada vez mais faz parte, compõe o produto em si. Então, para isso, gente, nós queremos ainda muito mais velocidade e qualidade. Estamos iniciando o nosso projeto para começar a operação 24 horas, estamos reestruturando nossos processos internos para conseguir expedir qualquer mercadoria em até 3 horas. Estamos desenvolvendo novas rotas, principalmente agora para atacar com mais velocidade o Nordeste, inserindo novas categorias, adaptando a nossa malha para tal, digitalizando nossos processos com os novos sistemas de transporte e de atendimento e, muito importante, desenhando toda uma nova jornada dos clientes pensada em aumentar a sua experiência. Já para o suporte do varejo físico, aqui como o Luiz e o Pedro comentaram, a gente está em pleno momento de integração do nosso mundo online com o nosso mundo físico, fomentando aqui a nossa omnicanalidade. E aqui dentro desse mundo digital, do ponto de vista de operações, por que não essa integração propicia uma nova experiência aos nossos consumidores e por que não pensar em entregas em 3 horas, 2 horas ou até 1 hora. Né? E aí é claro que isso, a partir do momento que a gente considera que cada uma das nossas 279 lojas são 279 mini CDs, a gente começa aqui a ter um desafio maior para garantir que o produto certo esteja na loja certa, no momento certo, para o cliente certo. Então, para isso, nós também investimos bastante esforço na nossa ferramenta de alocação embasada em algoritmos de machine learning. Agora, para o suporte, a expansão da nossa distribuição, aqui é a inserção de novas categorias e principalmente de categorias vinculadas à linha branca. A linha branca, por si só, produtos de alta cubagem, com menor valor agregado, menos risco operacional, mas são volumes maiores e demandam, exigem uma estrutura diferente de CD, de transporte e de processo. Tá bom? Bom, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu fico 100% à disposição para qualquer questionamento. Obrigada, Piva. Obrigado, gente. Tchau, Nossa, tchau. eficiência na logística, criatividade, inovação. Acho que vocês não conseguiram me ouvir antes, eu tive um probleminha no microfone, mas eu fiquei muito interessada no iPhone para sempre. A gente vê que quando tem criatividade, quando tem inovação, é uma empresa que sai na frente e isso é para poucos. Olha, eu vou convidar agora ao nosso palco o gerente de pesquisa do IDC, o Luciano Saboia. E ele veio falar sobre as tendências no mercado de recertificados, um assunto super interessante, dando continuidade aí. Aliás, está parecendo quando a gente assiste uma série que a gente fica com vontade de ver quais são os próximos capítulos e o Luciano vai trazer mais um capítulo para vocês. Com você, Luciano. Boa tarde, Tudo bem? Denise. Muito Boa obrigado. Tarde, obrigada a você. Obrigado pelo espaço, a oportunidade. Eu queria também agradecer aqui ao time da Allied. Estava acompanhando aqui nos bastidores, né, para quem está conectado com a gente, a preocupação que a Allied está tendo, né, em promover esse evento com bastante atenção aos protocolos, com cuidado da equipe, dos temas também. Tem tantos temas interessantes para serem tratados nesse mercado, né, nesse mercado de smartphones e devices. E eu acho que a Allied foi muito feliz na escolha do tema de recertificados de smartphones usados. E nós vamos falar um pouco desse tema aqui hoje com vocês. Então, em primeiro lugar, queria fazer um disclaimer a respeito desse conteúdo. Imagino que muitos de vocês já conhecem a IDC, né? E esse conteúdo, portanto, se refere ao mercado de smartphones usados, tendo como referências estudos globais da IDC, números que nós temos coletado ao longo
do mundo aí e de mercados maduros também. Queria comentar que, em contraste com as recentes quedas no mercado de novos smartphones, o mercado de smartphones usados mostra sinais de extrema aceleração, e nós vamos ver alguns números hoje. Dispositivos recondicionados, o refurbished, e usados continuam a fornecer alternativas econômicas para os consumidores que buscam economizar dinheiro na compra de um smartphone. E, além disso, a capacidade dos vendors em oferecer dispositivos recondicionados mais acessíveis em mercados normalmente onde eles não teriam presença, está ajudando esses vendors, esses fabricantes, a expandir sua marca, bem como seu ecossistema de aplicativos, serviços e acessórios. Isso a gente está vendo em alguns locais do mundo. Como agenda aqui, nós temos, para falar alguns números do mercado, né, tamanhos de mercado. A IDC é muito conhecida e reconhecida por números, então nós não poderemos deixar de apresentar números e data points, falar um pouco também de motivadores e inibidores e algumas conclusões aqui para o nosso mercado. Bem, para iniciar, eu queria posicionar em relação a quais são os principais agentes desse ecossistema. E nós mapeamos aqui 4, dentro da nossa metodologia de pesquisa, 4 agentes que estão totalmente entrelaçados com esse tema de recertificados ou de smartphones usados, né? O primeiro são os coletores, né? E os coletores são aqueles que obtêm os dispositivos de variadas fontes, de grandes empresas do varejo, de operadoras móveis, os OEMs, entidades do governo, instituições de caridade e tudo mais. Nós temos os refurbishers, né? Ou os recondicionadores, né? Que são aquelas empresas que são habilitadas para tratar o dispositivo, atualizar o software, realizar reparos, né? E preparar o dispositivo para a revenda. Nós temos os brokers, né? Que são as figuras que intermediam os atacadistas e os compradores, né? Dos dispositivos usados, e aí eles operam em uma variedade de pontos no processo de todos esses dispositivos, incluindo a venda, peças e outras atividades também, e os varejistas, né, que são as empresas que compram os usados, normalmente pagando em dinheiro em troca do telefone antigo do cliente, e esses modelos de negócio tendem a se concentrar na compra de tecnologia relativamente nova e de ponta que é revendida, né? Então, a gente vê que a atividade da Allied ela pode estar permeando alguma dessas cadeias ou até mesmo as 4 etapas dessa cadeia aqui, desses principais agentes do ecossistema. Bom, vamos falar de números de tamanhos de mercado, né? Aqui nós vamos trazer duas sequências de dados interessantes. A primeira de unidades, né? Para que a gente possa saber aí, ou ter uma referência de qual que é o tamanho de smartphones que são comercializados no mundo, e aqui nós estamos com uma escala de milhão, né? Então nós temos, fechando o ano de 2020, 1,281, né, milhões de unidades, 1 bilhão e 281 milhões de unidades em 2020, e devemos chegar no ano de 2024 com 1 bilhão e meio, né? 1,513 aí de smartphones novos. As barrinhas azuis são os smartphones novos e as barrinhas laranjas são os smartphones usados. O que seria interessante nós destacarmos aqui no período, né? Então, no período de 20 a 24, no período composto, nós temos o mercado de smartphones novos mundialmente crescendo 4,25% e o de smartphones usados 11,84%, quase 12%, né? Saltando de 225 milhões para 352 milhões. E qual é a realidade aqui no Brasil? O Brasil é a última linha aqui do nosso slide, né? Então, 2020 fechou com um mercado de 46,2 milhões de smartphones novos, sendo 3,1, né? E aí a gente pode adicionar esse número, não é uma parte dos 46, 3,1 milhões de smartphones usados foram comercializados. Qual que é a nossa expectativa? É de chegarmos em 2024 com 5,5 milhões de smartphones usados comercializados, num crescimento composto aí de
15,41%. Então, dos cortes que nós fizemos, né, tanto dos números mundiais como da Latinoamérica, e trazendo o drill down aqui para o Brasil dos três aqui é o que tem maior expectativa de crescimento para esse mercado de usados. E vamos falar de números agora em reais, né? Então, qual que é o tamanho do mercado total? Fechou 2020 o mercado com, falando em reais aí, né? 2,330 bilhões de reais é o mercado total de smartphones, sendo que aqui no Brasil, de novo, é a última linha aqui do nosso slide, foi um mercado de 69,635, né? 69,635, e o mercado de smartphones usados foi de 2,193. Qual que é a nossa expectativa? É que a gente chegue no ano de 2024 com um crescimento de 23% em relação ao tamanho do mercado, né? Então, aqui no Brasil, na última linha, o mercado de novos deve crescer 4,5% no período composto e o mercado de usados 23%. Por que isso deve seguir dessa maneira, né? Nós vamos ver já quais são os aceleradores e inibidores desse ecossistema. Aqui eu queria trazer também uma representatividade em relação aos smartphones usados, né? Qual que é o percentual, a relação dos usados diante dos novos. Então, nós saímos aqui de um cenário, em 2020, que 6,7% dos telefones, do total de telefones comercializados aqui no Brasil, que é a barra azul mais escura, o cilindro azul mais escura, 6,7% se refere aos smartphones usados, na América Latina 7,7%, e o mundo já está num motion diferente, né, com uma adesão muito maior a essa modalidade, com 17,6%. Nossa expectativa é que, em 2024, nós vamos ter 11,3% de participação do mercado brasileiro, 11% na América Latina e 23,2% no mercado global, né, seguindo aí a tendência mundial de adoção desse formato, né? E aí o mercado de usados deve alcançar, como eu comentei no slide anterior, 5,5, né, 5,5 milhões de unidades até 2024, que seria equivalente a 11,3% do mercado de smartphones de todo o país. Vamos falar um pouco de aceleradores e inibidores, né? O que move esse mercado? Então, como aceleradores, nós temos aí o usuário brasileiro que deseja melhorar o smartphone na sua próxima compra, na próxima geração. Isso a gente vem detectando ao longo de várias pesquisas de consumer behavior que a IDC faz no mercado brasileiro. Nós temos a questão também do alto valor dos modelos mais premium oferecidos no mercado nacional, né? Esse preço está subindo demais e está gerando algum tipo de questão ali para o consumidor. Nós temos a questão da inflação e da desvalorização do real, né? Sabemos que são produtos que ou são produzidos ou têm insumos vindo de fora, isso influencia muito no preço. A falta de componentes, de semicondutores, que nós estamos vivendo, afetando diversas etapas da cadeia produtiva de todo o mundo, também é um acelerador aqui para o mercado de smartphones. E a substituição de parte da base de smartphones premium por produtos com capacidade 5G, né? Então, num breve espaço de tempo, nós vamos ter aqueles agentes que eu mostrei no início sendo abastecidos por telefones de muito boa qualidade, né, por smartphones com grande capacidade e que vão ser impulsionados pela troca por devices mais novos, mais modernos e habilitados aí para o 5G. Como inibidores, aí, a gente coloca, né, de uma maneira bem conservadora e realista, uma barreira que pode ainda existir para adquirir um produto recondicionado, né, alguma questão ali do consumidor. O smartphone do Brasil sempre esteve ligado a status, né, isso pode ser uma preocupação, e também a maturidade do mercado, né, em relação a ciclos de vida mais curtos aí de um smartphone motivados
pelas necessidades aí de cada usuário de fazer suas atividades com o telefone. Conclusões. O que a gente pode deixar aqui como conclusões para a sequência do debate, né? Em primeiro lugar, a constante busca do consumidor por devices com melhores especificações num contexto de baixa do mercado de smartphones novos favorece o mercado de usados, né, que deve apresentar um crescimento importante, né, uma tendência importante de crescimento até 2024. Como esse mercado está em desenvolvimento, há uma grande área de oportunidade para investimentos, né? Acho que isso ficou bem claro aqui nos nossos números, principalmente considerando o potencial de fomento desse mercado a nível nacional. O mercado de smartphones usados poderá servir como porta de entrada para devices correlatos nos próximos anos, como wearables, aplicações e dispositivos de AR/VR, né? IoT no uso destinado às pessoas, entre outros aí que tem seu uso e características semelhantes à dinâmica do mercado de smartphones. Então, eu acredito que a Allied foi bastante feliz em trazer esse tema de smartphones usados nesse fórum, né? Um fórum de discussão, um fórum bastante aberto, e a evidência numérica aqui que nós trazemos é que, baseado nas experiências globais e no fit, no match que existe com o mercado nacional e com a nossa condição e característica do mercado nacional, há um grande espaço para se trabalhar esse tema com o consumidor brasileiro. E, com isso, eu queria agradecer, em nome da IDC Brasil, o espaço, a oportunidade, e passar de volta a palavra para a Denise. Obrigada. Agradecer mais uma vez a atenção de todo o time da Allied. Muito obrigado, Denise. Obrigada a você. Até a próxima. E a gente dá sequência aqui ao nosso evento. Estamos chegando quase ao fim dessa programação, mas antes disso, por último, só que não menos importante, nós vamos ter um super bate-papo sobre um tema importantíssimo e que tem uma relação direta com os tempos atuais que nós estamos vivendo. Nós vamos saber, então, como está o comportamento do consumidor e expectativas para o mercado de computadores no Brasil. E para este bate-papo, eu chamo de volta ao palco Silvio. Silvio, por favor, vem para cá. Obrigado. E também de forma virtual, o Germano Cowie, que é gerente-geral da América Latina da Acer. Germano, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Germano. Bem? Tudo bom? Como é que está, Silvio? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Aqui é o desafio tecnológico. Estamos falando aqui com a Califórnia, o Germano está na Califórnia. Então, em primeiro lugar, Germano, muito obrigado aí pelo seu tempo, que além de ser muito precioso, ele está em férias. Então, já peça antecipadamente a desculpa da sua esposa, quem está te roubando um pouquinho. Que isso. Mas, pessoal, a gente tem a honra de ter aqui com a gente o Germano. O Germano é um dos caras que mais conhece o mercado de computadores no Brasil. Já passou por diversas empresas nessa indústria. Hoje é o gerente-geral da Acer para a América Latina. Então, uma honra ter um cara como ele aqui com a gente. Germano, esse é um evento que nós chamamos de Allied Day, que é um evento que a gente faz para os nossos investidores. Então, uma vez por ano, a gente faz uma prestação de contas a eles do que nós fazemos, do que nós fizemos, quais foram os resultados, de uma forma bastante qualitativa. Então, hoje tiveram vários dos diretores apresentando suas áreas e quais foram os achievements nesse ano. Então, Germano, eu vou te fazer algumas perguntas que sempre fazem para mim. Então, para que eles não ouçam a mesma resposta, eu vou pedir para você responder algumas coisas que os investidores sempre estão interessados. Mas antes de entrar nas perguntas que normalmente eles me fazem, você hoje é um cara que tem não só a visão do Brasil, mas tem a visão da América Latina, e nos seus fóruns da Acer, com certeza, tem a visão do mercado de computadores no mundo inteiro. Dá para a gente um panorama de como você está vendo esse mercado de computadores no mundo, essa demanda que cresceu com a pandemia, se ela fica, se mudou o padrão de uso. Dá uma ideia geral do mercado de computadores, por favor. Vamos lá.
Eu acho que a pandemia mudou bastante o cenário desse mercado, porque esse era um mercado que o computador tinha um ciclo de substituição muito maior do que está tendo hoje. E, normalmente, o computador, nos últimos 10 anos, ele vem sendo, vamos dizer assim, parcialmente substituído pela questão do poder dos smartphones, dos tablets, né? Mas com a pandemia, com o trabalho à distância, com o home office, né, sendo implementado na maioria dos ambientes, ou doméstico, ou escritório à distância, educação à distância também, o computador voltou a ser uma peça-chave muito importante nesse cenário. E com essa volta de relevância do computador, muitos consumidores descobriram que os equipamentos que eles tinham precisariam passar por um ciclo de substituição ou de update. Então, tinham computadores com 5, 6 anos que utilizavam-se pouco a questão de câmera, de memória, né, de performance. E hoje em dia, com o poder das lives, né, o poder das redes sociais, você precisa realmente de equipamentos um pouco mais configurados. Então, o que a gente está vendo no mercado é um processo de substituição muito forte. Eu acredito que esse processo vai seguir agora para 2022. Então, eu acredito que o mercado segue crescendo com o processo de substituição. Temos aí alguns desafios, que são desafios da indústria, na parte logística e na parte de componentes, que aos poucos estão começando a melhorar um pouco mais essa questão do supply dos chips, né? Mas a gente acredita que 2022 vai ser um ano de crescimento na casa de 2 dígitos para o Brasil e para alguns países na América Latina também. Legal, obrigado, Germano. Você tocou num ponto que é bastante delicado aqui para a Light, para os nossos resultados, que é a situação de supply de componentes no mundo, né? Você conhece bem a Light, nós somos um distribuidor não só de computadores, mas de celulares, de televisão, de videogames, e todos esses itens, eles acabam sendo impactados por essa falta de componentes que foi gerada por diversas razões. Então, uma das perguntas que sempre nos fazem é como é que você vê a regularização desse supply? Quanto tempo você acha que a gente vai ter ainda falta de produto ou limitação de produto? Eu sempre explico para os investidores que a gente fala de falta, mas, na verdade, a gente vem crescendo o mercado de computadores muito no Brasil. Então, poderia crescer mais, mas a gente vem crescendo muito. Mas qual é a tua visão de quando o mercado vai estar regularizado em termos de capacidade de supply? Olha, Silvio, eu acredito que o mercado, no primeiro semestre, vai continuar tendo muitos desafios com a questão do supply, porque vamos separar 2 pontos aqui. Nós temos a questão dos componentes, né, que a gente está sentindo mais falta aí nos LCDs, na questão de alguns semicondutores, né, e tem a questão também logística, a questão do transporte. Então, hoje você tem uma malha logística congestionada no mundo inteiro, por diversos fatores, ou seja, navios esperando mais tempo para atracar, navios tendo um problema por falta de containers, né? Então, a gente acredita que no segundo semestre isso começa a melhorar de forma exponencial. Talvez no Brasil a gente vai sentir isso mais aí no meados de Q2, para o Q4 do ano que vem, ano calendário, né? Mas eu acredito que o primeiro semestre ainda vai estar ainda um pouco difícil essa questão de supply e de transporte também aí para o primeiro semestre de 2022. Eu me lembro que você me contou que você usou até containers refrigerados, que foi o que você encontrou para trazer os computadores da China para o Brasil. Então, essa é uma questão bastante difícil, não é? É muito difícil porque muitas vezes você consegue os equipamentos e não consegue o transporte, né? Nós utilizamos de todo o modal disponível, tanto a parte aérea quanto a parte marítima, né? Utilizando o container refrigerado, utilizando containers menores, que normalmente é fora do padrão. E isso para a indústria, no geral, ocasionou assim, uma perda de eficiência muito grande no processo inteiro logístico, além de custos maiores nesse processo logístico, né? Mas a gente está tentando
optimizar essa malha da melhor forma possível para 2022. Ah, legal. Germano, a gente apresentou agora alguns drivers de crescimento que nós estamos investindo dentro da Light. E um deles é o mercado de distribuição corporativa. Nós somos um grande distribuidor B2B2C, nós vendemos para o varejo, que vende para o consumidor. Somos ainda um distribuidor pequeno quando se fala de vender para empresas. E esse tem sido um driver de crescimento nesse ano. A gente está investindo, a gente está montando o time. O Davi esteve aqui, apresentou já alguns resultados. E a gente tem apostado em algumas verticais. E uma das verticais, Germano, é a vertical de educação. E aqui, você que tem a visão de como está o mercado americano, o Chromebook faz um papel fundamental. Como é que você vê esse mercado aqui no Brasil? Olha, esse mercado de educação, para mim, é um dos mercados com maior grau de potencial de crescimento para 2022. Eu acho que essa pandemia veio acelerar a educação à distância. Os próprios governos, a escola privada, a escola pública também estão com esse drive de aceleração aí da digitalização do ensino à distância. Então, eu vejo as soluções do Chromebook, da Google, com um potencial enorme. O mercado americano já é um mercado maduro, que tem investido em volumes inacreditáveis com essa solução aí, do Chromebook e de outros provedores também. O fato é que a vertical de educação para o próximo ano, ela tem espaço para um crescimento aí de, no mínimo, 50% para 2022 em relação a 2021, especialmente no Brasil, que eu acho que é um dos países que tem mais potencial para esse crescimento na América Latina inteira. Não, legal. Para quem não acompanha muito o mercado de computadores, talvez não saiba que a Acer é uma empresa que tem um enorme sucesso no segmento de games. E games é um segmento que, apesar de ainda pequeno no mercado de computadores, vem crescendo em taxas altíssimas. Germano, qual é o segredo do sucesso em games? Olha, o segredo do sucesso do gamer é que cada dia que passa todo mundo quer fazer parte dessa comunidade, todo mundo quer jogar. O game não virou só uma diversão, virou uma rede onde você encontra seus amigos, você joga todo mundo no mesmo cenário, você troca ideias. É muito interessante esse cenário de game. E cada dia que passa, Silvio, ele só cresce porque os jogadores estão buscando a cada dia aprimorar a performance dos equipamentos, né? Buscar um melhor desempenho no cenário junto com os amigos e interatividade, né? E os jogos, cada dia que passa, parece que você está dentro da realidade, está difícil descobrir a qualidade das imagens e dos cenários que você vê para esses jogos. Você não sabe se você está no cenário real ou no cenário digital. Então, acho que assim, o mercado de gaming, especialmente para toda a América Latina e para o Brasil, para 2022, tem uma expectativa de crescimento muito grande. No mínimo aí de 20% a 30% para o próximo ano de crescimento, que são assim, números impressionantes. Tem um valor agregado muito interessante e é um produto de desejo do consumidor hoje, porque o computador game ele entrega coisas que o console não consegue entregar, não tem essa flexibilidade para entregar a mesma performance que um notebook ou um desktop gaming. Legal. Ótimo. Vamos investir nisso, Germano. Me fala uma coisa. Hoje nós temos, dentro da Light, nós temos 279 lojas físicas e temos 32 lojas online. Então, nós usamos a bandeira Mobicon nas lojas online, e nas lojas físicas nós temos tanto lojas Samsung, quanto temos lojas também, os chamados Stone Store, que são lojas multiprodutos, multimarcas, né? E sempre que nós apresentamos os nossos resultados aos nossos investidores, a gente procura dar uma sensibilidade de quanto é o mercado físico e quanto é o mercado online. Isso era fácil de entender até 2 anos atrás, antes de começar a pandemia, mas agora o online cresceu dramaticamente e a gente sempre tenta antever como é que o mercado vai ficar depois
que a situação se normalizar. O computador sempre foi um produto muito forte no mercado online. Você acha que depois da pandemia, essa tendência de online vai crescer ainda mais do que já é o computador no Brasil? Eu acho que depois da pandemia, Silvio, a resposta seria sim, porque tinha muita gente que tinha medo, tinha receio de comprar no online, e com a questão de ficar dentro de casa, de ter que arrumar fontes alternativas, essas pessoas começaram a se arriscar na compra online. E muitos desses consumidores começaram a se sentir seguros, né, com essa compra online. Então, a gente acredita que o processo online ele é irreversível, ele só tende a crescer em relação ao processo físico. Obviamente, a omnicanalidade de você comprar, pegar na loja, e outras ferramentas disponíveis vão estar sempre presentes. Mas eu acho que cada dia que passa, a tendência é que muita loja física passe a ser também um lugar de experimentação. E necessariamente não quer dizer que a compra vai acontecer naquele momento, pode ser que ela aconteça posteriormente através de um canal online. Então, eu acho que esse momento de crescimento online, ele é forte, ele segue essa tendência. Legal. Germano, a gente viu nos últimos anos um crescimento constante do mercado de celulares. E se a gente olhar o mercado de celulares, acho que um dos motivos que faz ele crescer é a constante renovação, não só de tecnologia, mas de novidades, eu diria. Primeiro foram as câmeras, que no começo nem eram megapixels, elas foram crescendo, hoje são câmeras sensacionais. Agora vem as telas dobráveis, vieram a qualidade de telas. Então, é uma indústria que sempre vem trazendo renovação e acho que faz com que o consumidor acabe tendo vontade de trocar. Ultimamente, eu tenho visto essa mesma tendência no mercado de computadores. Começou o 360, os computadores sensíveis a toque. Quais são as tendências, Germano? Eu acho que a tendência, em termos de futures para os computadores no futuro, é a tendência de telas de alta definição, câmeras 4K, modelos mais compactos, mais finos possíveis, faixa de peso abaixo de 1,5 kg, na maioria dos modelos, modelos com 15 milímetros ou menos, né? E também uma tendência muito forte aí nessa questão da bateria. Então, hoje os devices estão todos buscando aí baterias acima de 15 horas de duração, né? Então, você quer um equipamento leve, tempo longo de bateria, alta definição de tela e câmera, né? E quando a gente fala câmera e tela, a gente fala também de qualidade de som, né? Porque agora o computador, mais do que nunca, é uma ferramenta de integração online para vídeos, para conf calls, para uma live igual essa daqui que a gente está fazendo. Então, essas características vão ser muito marcantes nas próximas gerações de computadores que estão por vir. Existe uma tendência também no futuro de câmeras 3D para o computador, né? Uma tendência voltada aí a um ambiente holográfico. Eu acho que isso ainda vai crescer bastante nos próximos 2, 3 anos aí. Esse ambiente que mistura um pouco realidade virtual, né? Então, isso aí vai crescer, porque os jogos também já estão entrando muito nessa onda de colocar o seu próprio personagem dentro do jogo, seu próprio avatar, né? Aí você necessita de um outro poder de câmera e processamento para isso. Legal. Bacana. Germano, última pergunta, e aí, se você quiser fazer algum comentário final, te deixo à vontade. Uma das coisas que sempre nos perguntam é qual é o papel do distribuidor na indústria de eletrônicos. Nós temos as nossas respostas. Hoje, aqui na apresentação, a gente mostrou um pouco o que o distribuidor faz, mas eu queria saber qual é essa resposta pelos olhos de um fabricante como você. Vamos lá. Eu vejo o distribuidor um canal extremamente importante para a indústria. Falando mais especificamente da Allied, né? A Allied é um parceiro que a gente está aí há muito tempo junto. Esse ano cresce com a gente aí
mais de 60%, né? E eu acho que uma das virtudes desse canal de distribuição e do trabalho que a Allied implementa é ser a última milha, né, o last mile do nosso negócio, porque a gente não tem condição de atender clientes pequenos e médios, muita dificuldade para a indústria fazer isso. A gente tem dificuldade de prover crédito para esses clientes, dificuldade de fazer a logística de forma on time, vamos dizer assim, né? De fazer o fulfillment no prazo que eles necessitam, da forma que eles necessitam. O distribuidor tem um papel importantíssimo também na questão do financiamento dessa operação para os clientes. Muitas vezes as multinacionais têm algumas limitações globais e políticas de crédito que dificulta bastante fazer essa análise para clientes pequenos e médios, né? Então eu vejo assim a distribuição nos próximos anos tendo um papel muito sinérgico com a indústria. A tendência é que o papel do distribuidor cresça mais e seja mais relevante do que era no passado, porque no passado era um canal que não tinha tanto valor agregado como tem hoje. Então, hoje o distribuidor é um complemento hoje das cadeias de varejo, dos clientes médios, né, do B2B, da operação digital também. Então, eu vejo o distribuidor com muito bons olhos. Eu acho que é um canal que a gente tem aprofundado realmente a relação e tem buscado aumentar esse poder de sinergia para complementar a nossa estratégia, porque eu acho que a nossa função, mais do que nunca, é trazer produtos de qualidade, prover assistência técnica, prover serviço e prover realmente produtos que o consumidor esteja buscando. E essa parte que o distribuidor faz é muito complementar à estratégia da indústria no geral. Germano, muito obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo sacrifício que você fez aí de interromper suas férias para participar do Allied Day. Até a última vez que eu vi, já tinham 240 pessoas assistindo. Eu tenho certeza que elas gostaram muito de te ouvir. Obrigado, boas férias. A gente se vê aqui no Brasil, Germano. Valeu, Silvio. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Evento maravilhoso. Conte conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado, Germano. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E agora eu chamo Denise aqui para me ajudar. Temos perguntas e respostas? Temos. Que bacana a participação do Germano, legal, hein? né? Mas aí eu vou chamar o Gustavo para me ajudar nas perguntas. Gustavo, vem para cá. Sozinho, é isso aí. A gente tem algumas perguntas. Na verdade, pode ficar aqui, ó. Legal. Isso. A gente tem várias perguntas, mas a gente não vai conseguir responder todas. Então, lembrando que é importante vocês deixarem um e-mail de vocês, porque a nossa equipe ela vai entrar em contato posteriormente por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Então, fiquem tranquilos, ok? Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Aí vocês revezam aí na resposta, fiquem à vontade para responder. Tem algum banco por trás da Soudi para compartilhar risco de crédito? Isso aqui respondo eu. A gente tem uma operação com um banco, nós não somos uma instituição financeira. Então, nesse sentido, o jeito que a gente provê crédito, a gente tem parceria com o Banco Safra, mas o risco é nosso. Ah, tá. Então, a gente deposita uma garantia lá no banco, a gente oferta o crédito para o nosso cliente. Se der algum problema, se o cliente não pagar, a gente, em última instância, a gente é o devedor disso. Certo. Então, o banco é um instrumento que a gente tem para dar crédito, mas o risco final é nosso. Certo. Obrigada pela participação. A próxima pergunta é da Cíntia. A primeira pergunta foi do Velimar. Obrigado, Velimar. A segunda é da Cíntia, né? Boa tarde, pessoal. Qual a finalidade da parceria Allied e Nubank e também as vantagens? Bom, acho que eu respondo essa. Como a gente teve chance de mostrar hoje, como o Pedro apresentou, nós temos hoje já 32 lojas online. Essas lojas online têm a bandeira ou da Mobicom, ou da Apple, ou da Google. E a gente conecta essas lojas nos principais marketplaces do Brasil. E agora o Nubank criou uma área de vendas, criou um marketplace. Então, nós estamos conectados ao Nubank. Parte da nossa estratégia é estar conectado
aos principais marketplaces. E o Nubank é um parceiro muito importante, basta ver o número de clientes que eles têm, a influência que eles têm no mercado. Então, para nós é importante continuar nos conectando com os principais players do mercado brasileiro. Obrigada, Luiz. A próxima pergunta é do Gustavo, e ele diz o seguinte: como vocês avaliam que deve se comportar a demanda pelos produtos vendidos pela Allied dentro de um cenário de inflação e juros elevados e acirramento da concorrência entre as grandes empresas de varejo? Eu começo, você complementa, Gustavo? Vamos lá. Olha, essa foi uma pergunta bastante frequente durante todo o ano, durante o ano passado. A partir do momento em que a pandemia veio, houve os 2 primeiros trimestres do ano passado, onde a economia realmente parou, e aí começaram 2 trimestres com uma demanda muito forte. Então, as pessoas começaram a procurar uma maneira de trabalhar melhor de casa e de se divertir melhor de casa, comprando televisão, videogame. E a pergunta era sempre se isso era uma antecipação de demanda, se essa demanda ia cair ou não. E um fato que acabou ressaltando essa preocupação foi exatamente a taxa cambial. Os produtos que nós vendemos, apesar de serem produzidos localmente, eles são variáveis junto com o dólar, praticamente. Então, era difícil de responder o ano passado, acho que a gente pode usar alguns dados desse ano. Se a gente olhar o GfK, que são os dados de sell-out do mercado brasileiro, a gente vê algumas categorias realmente caindo. Então, a gente vê hoje o mercado de televisão menor do que o mercado do ano passado, mas a gente vê algumas categorias que são ainda crescentes, como é o mercado de smartphones. E só para a gente ter um parâmetro, o mercado de smartphones é um mercado de 50 bi de reais por ano, o mercado de televisão é um mercado de 30 bi de reais por ano. Ouvimos o Germano, o mercado de computadores continua crescendo também. Então, apesar do crescimento do preço, que houve um aumento de ticket médio de por volta de 30% junto com o câmbio, algumas categorias realmente sofreram, mas a gente tem categorias importantes ainda crescendo. O que mais, Gustavo? Não, eu acho que tem 3 pontos que eu queria complementar. Aqui hoje a gente viu o IDC falando uma estimativa de venda de telefones celulares, que é na ordem de 46, 47 milhões de telefones no ano que vem. A gente viu o Germano falando que acha que ainda o primeiro semestre do ano que vem vai ter dificuldade em abastecimento. Nesse sentido, quando tem dificuldade em abastecimento, o fabricante também busca desovar esses produtos nos parceiros que ele vê menor risco e maior capacidade de levar o produto para o cliente final. E a gente, certamente, é favorecido nesse sentido. Outras 2 coisas que eu queria adicionar. O ano que vem é a primeira etapa do leilão do 5G. Então, uma renovação da tecnologia dos produtos que a gente vende e que tem uma demanda nova. Então, parte das pessoas vai querer ter acesso a uma conexão mais rápida. Então, tem uma renovação do parque, o início de uma renovação do parque. E, por fim, acho que é inegável que a gente está num cenário de inflação, desemprego, é difícil e tal. Nesse sentido, eu acho que a gente entrando no mundo de recertificados é uma oportunidade muito grande. Porque o consumidor, se ele não pode mais comprar um telefone do mais caro, ele vai conseguir comprar com a gente um telefone usado, mas muito bem consertado, a preço acessível. Então, não é um mundo fácil, mas eu acho que a gente está bem posicionado e tem muita oportunidade para a gente. Tá certo, obrigada. Agora a pergunta do André: qual a margem bruta normal de médio e longo prazo em distribuição? É correto acreditar que a escassez de produtos levou a uma margem acima do que seria normal? Deixa para o Gustavo sair. Tá, a gente recebe bastante essa pergunta também quando a gente fala com os investidores. Então, para tentar contextualizar todo mundo que está ouvindo a gente, a margem da nossa distribuição nos últimos 4 trimestres foi entre 11% e 11,5%. E a gente foi beneficiado, sim, por um período em que as pessoas tiveram restrições de mobilidade e usaram os nossos produtos, quiseram comprar nossos produtos. Combinado com um cenário de dificuldade de suprimento, a gente teve uma posição favorável, sim, a gente sempre falou isso. Então, quando a gente olha o período pré-pandemia, a nossa margem na distribuição, por exemplo, flutua entre 9,5% e 10,5%. Então, acho que, quando a gente olha esses 2 cenários, dá para ter uma ideia de que a gente está num período, num momento favorável na cadeia de distribuição e no poder de barganha nessa negociação. É natural
que à medida que o mundo vá voltando ao normal, a gente volte para períodos parecidos com o pré-pandemia. Certo. Algum complemento? Não, ótimo. Então vamos para a próxima pergunta. A gente tem ainda mais 3 perguntas. Essa é da Vanessa. Ela pergunta qual o impacto da taxa de câmbio no resultado da Allied. Aqui também eu começo e você complementa, Gus. Nós somos um negócio onde, basicamente, nós repassamos o preço que nós recebemos dos fabricantes. Então, como eu mencionei há pouco, a grande maioria dos produtos que nós vendemos no Brasil são fabricados no Brasil. Apesar disso, eles são manufaturados, em grande parte, com componentes que têm uma cadeia mundial de suprimento. Então, os componentes variam com a taxa cambial. Por isso, quando a gente viu o dólar subir 30%, 35%, de 20 para 21%, os produtos também subiram mais ou menos nessa magnitude. Com relação ao impacto de margem, a gente não tem. A gente repassa esse preço na cadeia. O impacto pode acontecer que o crescimento de preço nesse montante, ele pode esfriar a demanda do mercado. E aí eu volto para a pergunta que a gente respondeu há pouco. Algumas categorias realmente se ressentiram disso, algumas categorias importantes não se ressentiram disso. Então, acho que esse é o impacto. Tá certo. O Marcelo fez a seguinte pergunta: como pode ser realizado o crescimento de participação nos marketplaces, Mobcom? Vai lá, Gus. Acho que tem 2 formas. A primeira forma, a gente tem espaço para ter a nossa presença em marketplaces diversos, desde os mais triviais, como Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo. A gente falou bastante do Nubank, a gente tem a XP. Então o mundo de venda dos produtos que a gente vende no comércio online não se restringe mais aos varejistas tradicionais. Então, a gente vende nossos produtos nos varejistas tradicionais, nos varejistas de um segundo nível, que não são tão grandes, nos bancos, nas operadoras. Então, acho que esse é um espaço de venda, um espaço de comercialização que é muito grande para a gente estar presente. Então, hoje a gente tem 32 lojas, mas eu tenho certeza que isso é um primeiro passo que a gente está dando, com a nossa marca Mobcom. E isso pode se multiplicar na medida em que o que a gente é bom, Denise, é resolver problemas da indústria em que a gente está estabelecido. Então, é por isso que uma marca como a Apple quer que a gente represente ela dentro dos marketplaces. Então, a gente tem a nossa loja Mobcom dentro dos marketplaces, mas dentro daquele marketplace tem a loja da Apple. Se a gente quer comprar e ter a experiência, falar, olha, eu estou comprando uma marca autorizada, que é uma revenda autorizada, a gente tem com o Google, a gente pode ter com todos os parceiros. A gente tem mais de 20 parceiros de fabricantes, a gente pode representar outras marcas. Então, à medida que o fabricante queira ter uma presença direta com o consumidor no varejo online, certamente a gente é um dos parceiros mais bem posicionados para isso e já está em andamento. Então, acho que as 32 lojas que a gente tem aqui que o Pedro falou, é um começo. Tá certo, é o Smart Money dentro do Marketplace. Exatamente. E olha, eu complementaria ainda o que o Gustavo falou. Nós somos um seller bastante diferenciado em relação à grande maioria dos sellers que existem no mercado, porque nós temos uma distribuição por trás. E a distribuição nos traz poder de compra, nos traz eficiência logística, são 5 armazéns espalhados pelo Brasil, eficiência fiscal, rapidez, qualidade de atendimento, um portfólio amplo, profundo. Então, nós somos um seller que tem todos os ingredientes necessários para continuar crescendo e tendo sucesso no mercado. Tá certo, obrigada. Teríamos uma última, mas essa é a penúltima, porque acabou de chegar mais uma fichinha aqui. Mas não se preocupem que todas as perguntas serão respondidas por e-mail, caso você não consiga ter a sua dúvida sanada aqui ao vivo. Vamos então para a pergunta da Heloísa. Ela pede quais os drivers e a expectativa de crescimento esperados para o 4º trimestre no segmento de eletrônicos. Legal. A Heloísa está antecipando o meu fechamento aqui. Spoiler! É um spoiler, mas acho que nós temos alguns drivers. Vamos lá. O mercado de eletrônicos, ele é bastante influenciado pelos lançamentos que acontecem. Então, alguns exemplos. O lançamento do iPhone, que aconteceu agora, o iPhone 13. O lançamento do Galaxy, que geralmente acontece no começo do ano.
E neste quarto trimestre, a gente tem um lançamento importante, que são 2 novos celulares da Samsung, que são os 2 novos celulares dobráveis, o Z Flip e o Z Fold. Esses lançamentos, eles movem o mercado, primeiro porque eles trazem novidade, eles levam de volta o consumidor para a loja para ver o produto, mas são picos de demanda. Então, esse é um pico de demanda importante que acontecerá no quarto trimestre, além, obviamente, do Black Friday, que é a data mais importante para o varejo eletrônico no Brasil, e, em seguida, o Natal. Então, acho que a gente tem drivers fortes de demanda para o mercado eletrônico em Q4, apesar da situação de juros altos, inflação, câmbio alto, apesar de tudo isso, a gente tem drivers fortes de demanda. Tá certo. A última pergunta é do João. Como funciona a mecânica de recompra dos usados no iPhone para sempre? Quem são os grandes players do mercado de recertificados hoje? Quais seriam os diferenciais da BR Use It? São 3 perguntas aqui, né? Fala, Gas. Posso começar? Bom, então vamos lá. A dinâmica, o Pedro passou brevemente. Então, o cliente compra um produto, paga 21 parcelas, na 22ª ele pode optar por devolver esse telefone e renovar o ciclo de financiamento dele. Se ele optar por isso, ele vai enviar o telefone para a gente, vai responder algumas perguntas para a gente saber mais ou menos qual que é a condição do telefone dele. Se o telefone dele pode estar excelente, muito bom e bom. Ele tem um preço para esse telefone de cada um, então a gente compra esse telefone dele, ele envia para a gente por correio. A gente tem uma oficina dentro de casa lá que a gente conserta os telefones. Interessante. E a gente tem caminhos para revender. Tem vários caminhos para a gente revender. A BR Use é um dos caminhos, o principal caminho que a gente tem, que é uma loja online que o cliente vai entrar e comprar. Mas a gente pode ter a BR Use plugada nos marketplaces, a gente pode ter esses produtos com uma categoria dentro da nossa distribuição, a gente pode ter esses produtos dentro do nosso store do varejo físico. Então, os caminhos que a gente tem para vender os telefones usados são bastante amplos. Certo. A pergunta veio particularmente da BR Use, então deixa eu responder 2 coisas. Tem um player hoje no mercado, que é a Trocafone, é bastante conhecido, são parceiros comerciais nossos, e a gente, quando ganhou a licitação lá do iPhone para sempre, especialmente da parte de revenda dos telefones usados, a gente se torna um player importante nisso, à medida que o iPhone é o produto que menos sofre depreciação ao longo do tempo. Então, a gente acredita que, tendo um programa de sucesso na primeira venda, a gente estima que algo como 30% dos telefones devem voltar para a gente. A gente está posicionado com o melhor produto para abastecer o mercado de telefones usados. E a BR Use vem com 10 anos de experiência dos sócios e do time lá fazendo isso, vem somar com a gente que já tem uma área de recertificação dos produtos que chegam com a avaria da distribuição, e vem para ter uma capilaridade muito ampla que a gente pode ofertar os telefones usados em qualquer lugar. Na BR Use já tem um site, uma plataforma, já tem conhecimento, então eles vêm agregar a gente para isso. A gente está bastante esperançoso que isso é um drivers de crescimento para nós, para o ano que vem e para frente. E o mercado já seguro, né? Já consolidado. Exatamente. Eu acho que a gente encerra por aqui, produção, é isso, né? Dá vontade de ficar a tarde toda, né? Porque as perguntas são muito interessantes, o assunto mais ainda, mas eu quero agradecer. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Luiz. Obrigado. Eu vou me despedindo por aqui, porque quem fica no palco para fazer o encerramento oficial é o nosso anfitrião. Obrigado, Denise. Obrigada a você. Obrigado, Gustavo. Valeu. Bom, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso segundo Allied Day. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente preparou. A gente procurou fazer uma prestação de contas a vocês, mostrando tudo que nós fizemos nesse ano. Falamos sempre da forma como a gente está acostumado a mostrar a empresa, nos 3 pilares, no varejo físico, o varejo digital e a distribuição. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês são basicamente 2. Em primeiro lugar, essa multiplicidade de coisas que nós fazemos, que demorou para a gente explicar para o mercado quem era a Allied, o que faz a Allied, mas o fato de nós termos uma distribuição que traz poder de compra, traz capacidade logística e que traz uma vantagem competitiva para um varejo físico e digital, essa combinação vem trazendo resultados sólidos e resilientes. Nós mostramos os números para vocês, mas se a gente comparar os 9 meses desse ano com os 9 meses do ano passado, a nossa receita cresce 33% esse ano, o nosso EBITDA 60%
e o nosso lucro líquido 93%, sempre usando números recorrentes, tirando fatores de ganhos fiscais que a gente não está incluindo nessa comparação. Então, acho que isso, mais do que tudo, mostra que essa solução de multiplicidade de negócios, ela é resiliente e ela é poderosa. A segunda mensagem que eu queria entregar para vocês é o que vem pela frente. Nós temos, nas 3 verticais, ainda muito espaço para crescer. E esses drivers de crescimento, essas oportunidades de crescimento foram mostradas hoje aqui. Na distribuição, novas categorias. Um fator importante, o ano que vem o 5G, o Gustavo acabou de mencionar aqui. Toda vez que há uma troca de tecnologia, há um pico de demanda, e o 5G não será diferente, é uma tecnologia disruptiva, os consumidores quererão comprar um telefone dessa tecnologia. Então, é um fator que vai fazer a distribuição crescer, além do B2B. O Davi pôde mostrar aqui, estamos investindo no segmento de distribuição B2B, estamos investindo em algumas verticais, e a gente tem certeza que isso vai trazer muitos frutos para a gente. No varejo físico, hoje nós temos ainda um amplo espaço de crescimento orgânico e inorgânico na região que a gente atua com loja Samsung. E no Store in Store, que agora são 6 marcas, só de explorar todos os pontos de vendas desses nossos 6 parceiros, nos traz uma capacidade de crescimento muito grande. No digital, a gente falou bastante aqui, nós temos 32 lojas, a gente pode crescer muito mais e a gente pode ainda ser muito mais relevante nessas lojas que nós temos, além do crescimento de serviços. A gente falou um pouquinho de Soldi, falou um pouquinho de Save, o nosso financiamento ao consumidor está crescendo exponencialmente, nossa venda de planos celulares crescendo exponencialmente. Então, são fatores de crescimento do varejo digital. E, por último, duas iniciativas que são um amálgama para tudo isso. O primeiro é a omnicanalidade. Estamos investindo de forma séria na omnicanalidade. Nós temos 279 lojas em 17 estados que estarão conectadas com as 32 lojas online, além dos parceiros da distribuição. A distribuição vende para 3.500 parceiros todos os anos. Então, a omnicanalidade será um driver forte de crescimento e nós temos todas as ferramentas para ter sucesso nisso. E o segundo é o mercado que a gente explorou bastante aqui, o mercado de recondicionados. O pessoal da IDC pôde mostrar o potencial de crescimento desse mercado no Brasil. Estamos só no começo. Temos o programa iPhone para sempre, nos trazendo um supply de iPhones para esse mercado. A gente fala muito da situação do Brasil, com inflação alta, com juros altos. Se a situação piora, o mercado de recertificados se torna ainda mais importante. Ele ainda é 1/3 do mercado americano. Então, um alto poder de crescimento e que coloca a Allied também ajudando na economia circulável, ajudando o país como um todo, o mundo como um todo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Tchau, tchau.